No coração da Bielorrússia, uma criança da fé nasceu. Em meio a paisagens serenas e vilarejos pitorescos, uma nova vida começava a brilhar. Era o ano de 1580, um período de grandes mudanças e desafios. Seu nome era Josafat Kuntsevich, um nome que se tornaria sinônimo de devoção e sacrifício. Ele nasceu em Vitebsk, uma cidade rica em tradição e cultura. Sua família era respeitada e conhecida por sua fé inabalável. Eles eram católicos devotos em uma terra dividida pela fé, onde diferentes crenças coexistiam, muitas vezes, em tensão. A infância de Josafat foi repleta de amor e ensinamentos valiosos. Ele cresceu em um ambiente onde a fé e a família eram pilares fundamentais. Seus pais lhe incutiram valores sólidos, ensinando-lhe a importância da honestidade, do respeito e da compaixão. Eles lhe ensinaram a importância da fé, levando-o regularmente à igreja e compartilhando com ele as histórias sagradas. Eles nutriram seu espírito bondoso e gentil, incentivando-o a ajudar os outros e a ser um exemplo de bondade. Desde tenra idade, Josafat demonstrou profunda reverência a Deus, passando horas em oração e meditação. Ele era atraído pela igreja, sentindo uma conexão especial com o sagrado. Ele adorava aprender sobre sua fé, absorvendo cada ensinamento com entusiasmo e dedicação. Ele encontrava consolo na oração, onde sentia a presença divina guiando seus passos. Seu coração ansiava por algo mais, uma missão maior que ele ainda não compreendia completamente. Ele sentiu um chamado para servir a Deus de uma maneira profunda, um desejo ardente de dedicar sua vida à fé e ao serviço divino. A família de Josafat tinha um futuro diferente em mente para ele. Eles sonhavam com um destino grandioso, onde ele pudesse brilhar e trazer orgulho para todos. Eles o viam se destacando no mundo, alcançando grandes feitos e sendo reconhecido por sua inteligência e habilidades. Eles o encorajaram a seguir uma profissão nobre, como a medicina ou a advocacia, acreditando que ele poderia fazer a diferença na sociedade. Mas Josafat sentiu um chamado diferente. Dentro de si havia uma inquietação, uma voz que sussurrava um destino alternativo. Ele não podia ignorar a voz interior que o guiava para um caminho menos percorrido, mas mais significativo para ele. Ele ansiava por uma vida dedicada a Deus, uma vida de devoção e serviço espiritual. Ele desejava servir aos outros, ajudar os necessitados e encontrar um propósito maior em suas ações diárias. Ele sabia em seu coração que seu caminho estava na igreja, onde poderia encontrar paz e realização. Foi uma decisão difícil de tomar, pois significava deixar para trás as expectativas de sua família e os confortos de uma vida convencional. Ele sabia que estaria escolhendo uma vida de sacrifício, renunciando a prazeres mundanos e abraçando uma existência mais austera. Ele estaria abrindo mão dos confortos mundanos, das riquezas e do status que sua família tanto valorizava. Mas sua fé era inabalável. Ele acreditava que estava destinado a algo maior, algo que transcendia as ambições terrenas. Ele estava determinado a seguir seu chamado, a trilhar o caminho que sentia ser o verdadeiro para sua alma. Ele sabia que Deus o guiaria, que cada passo dado seria iluminado pela fé e pela certeza de estar cumprindo seu verdadeiro propósito. A jornada de Josafat o conduziu ao mosteiro de São Basílio em Vilnius. Este era um santuário da fé. Era um lugar de aprendizado e reflexão. Ali, ele mergulhou em oração e estudo. Ele abraçou a rígida vida monástica. Ele encontrava alegria na simplicidade e disciplina. Seus irmãos monges reconheceram sua piedade. Eles foram inspirados por sua dedicação. A fé de Josafat se fortalecia a cada dia que passava. Ele passava horas em meditação. Ele se aprofundava nas Escrituras. Ele buscava sabedoria com seus anciãos. Ele almejava aprofundar seu relacionamento com Deus. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando. O coração de Josafat doía pelas divisões dentro do cristianismo.
Ele testemunhou os conflitos entre católicos e cristãos ortodoxos. Ele acreditava no poder da unidade. Ele sentiu um forte chamado para construir pontes sobre essa divisão. Após anos de preparação, Josafá foi ordenado sacerdote. Ele embarcou em uma missão de reconciliação. Ele viajou incansavelmente por toda a região. Ele pregava mensagens de amor e compreensão. Ele estendeu a mão para católicos e cristãos ortodoxos. Ele enfatizou a fé compartilhada por eles. Ele falava da importância do perdão. Ele os instigava a ver além de suas diferenças. O compromisso inabalável de Josafá com a unidade não passou despercebido. Em 1617, ele foi nomeado bispo de Polotsk. Esta era uma posição desafiadora. Polotsk era uma cidade dividida por tensões religiosas, mas Josafá viu isso como uma oportunidade. Ele estava determinado a liderar pelo exemplo. Ele estendeu a mão para todas as comunidades. Ele tratava a todos com respeito e compaixão. Ele trabalhou incansavelmente para reparar as rachaduras. Ele fundou escolas e hospitais. Ele cuidava dos pobres e enfermos. Ele promoveu a educação e o diálogo. Ele acreditava que, por meio do entendimento, a unidade poderia ser alcançada. Os esforços de Josafá para promover a unidade nem sempre foram bem-vindos. Alguns o viam como uma ameaça. Eles resistiam à sua mensagem de reconciliação. Eles se agarravam a velhos preconceitos e medos. Josafá enfrentou a oposição de alguns líderes ortodoxos. Eles espalharam falsos rumores sobre ele. Eles o acusaram de trair seu povo. Eles incitaram a raiva e a desconfiança entre seus seguidores. Apesar da crescente hostilidade, Josafá permaneceu firme. Ele se recusou a ser intimidado. Ele continuou a pregar sua mensagem de amor e unidade. Ele sabia que o caminho para a reconciliação era repleto de perigos. Em 12 de novembro de 1623, a vida de Josafá foi tragicamente interrompida. Uma multidão, movida por ódio e intolerância, invadiu sua residência em Vitebsk. Eles o atacaram brutalmente. Eles estavam cegos de fúria. Eles não podiam silenciar sua mensagem de amor. A morte de Josafá causou ondas de choque por todo o mundo cristão. Seu martírio tornou-se um símbolo das trágicas consequências da divisão. Serviu como um lembrete severo do poder do ódio e da intolerância, mas também acendeu uma faísca. Fortaleceu a determinação daqueles que ansiavam por unidade. O sacrifício de Josafá não foi em vão. Ele foi canonizado como santo pela Igreja Católica em 1867. Ele se tornou um símbolo de fé e unidade. Sua história ressoou em diferentes denominações. Ele inspirou gerações a lutar pela reconciliação. Seu legado viveu nas incontáveis vidas que ele tocou. Seu exemplo de coragem e compaixão continuou a guiar aqueles que buscam paz e entendimento. A mensagem de unidade de São Josafá transcendeu as fronteiras religiosas. Ele lembrou ao mundo que a verdadeira fé requer amor, perdão e disposição para abraçar nossa humanidade compartilhada. Em um mundo frequentemente dilacerado por divisão e conflitos, onde as diferenças muitas vezes são usadas como armas para nos separar, a história de São Josafá carrega uma mensagem poderosa e atemporal. Ele viveu em uma época de grande tumulto, mas sua dedicação à fé e à unidade nunca vacilou. Ela nos lembra que o caminho para a paz exige coragem, uma coragem que vai além do medo e da incerteza, compaixão, que nos permite ver o sofrimento dos outros como nosso próprio, e um compromisso inabalável com o diálogo, mesmo quando é difícil. Seu legado nos desafia a confrontar o preconceito e a intolerância, a olhar para dentro de nós mesmos e questionar nossas próprias crenças e ações. Nos inspira a construir pontes de entendimento, a criar conexões onde antes havia divisões, nos encoraja a ver além de nossas diferenças e reconhecer nossa humanidade compartilhada, a celebrar a diversidade como uma força, não uma fraqueza.
A vida e o martírio de São Josafá servem como um lembrete atemporal de que a fé e a unidade não são apenas ideais a serem perseguidos, mas sim práticas diárias que exigem nosso esforço constante. São pilares essenciais para a construção de um mundo mais justo e compassivo, onde cada indivíduo é valorizado e respeitado, e onde a paz não é apenas um sonho, mas uma realidade tangível.